Bom, se você viu no título que tá escrito Final do mangá de Genshin Impact, você já deve imaginar que esse aqui não é o primeiro vídeo. Então, caso você tenha caído de paraquedas aqui e queira saber toda a história do mangá de Genshin Impact, vai ter uma playlist no card e na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma maratonada e depois volta pra ver como essa história termina, ok? Agora, pra aqueles que já estão acompanhando a série, aqui estamos nós, né? Esse vídeo é finalmente o desfecho do mangá de Genshin Impact e aqui cobriremos o capítulo 13, 14, 15 e 16. Esses últimos 4 capítulos não foram traduzidos oficialmente pela MiHoYo, nem para inglês e nem para português. Mas graças à Série Salaria e Dark Knight Hero, que foram os que traduziram do chinês para o inglês, e a equipe do Genshin Zera Traduções, que traduziu do inglês para o português, temos aqui essa versão fan-made para vocês. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show! O capítulo 13 se chama Dupla Recorrência e podemos ver aqui na capa Jin brigando com alguns Hilichurls, o que pode indicar que vai ser um capítulo focado em combate, talvez? O capítulo começa com Kaei em uma sala, juntamente com um cara muito estranho, por sinal, que falou que veio de muito longe. Também tem um grupo de guardas ali que parece que vieram com o cara e estão verificando alguns arquivos. Ao que tudo indica, esse é o tal diplomata que os Fatuis enviaram para saber sobre o incidente do Fogo Negro. E ele parece não estar muito satisfeito por só ter o Kaei ali para receber ele. O Kaei explica que eles receberam relatórios de monstros ao redor da cidade, portanto a Jin foi lá juntamente com alguns cavaleiros para verificar. Provavelmente é isso que está sendo representado na capa do capítulo. Nesse meio tempo, os soldados já verificaram todos os arquivos e o cara logo questiona onde está o responsável pelo incidente. O Kaei manda um papinho que eles estão fazendo o possível para prender os suspeitos, mas o cara acha que ele simplesmente não está levando eles a sério. E por mais que o Kaei seja ótimo com mentiras, dessa vez não vai colar, porque o cara logo fala que ele presenciou na noite passada uma pessoa de vermelho ajudando o criminoso a escapar. Agora a gente sabe de quem são aqueles pés que a gente viu no último capítulo. Ele ainda acrescenta que as fontes dele disseram que essa pessoa era um cavaleiro de Favonius, mas que ele tinha certeza que os cavaleiros não iriam aceitar um criminoso, certo? Por um segundo, o Kaei parece estar de mãos atadas, mas a gente sabe como ele é bom em contornar a situação. Então ele logo fala que sim, ele está correto e que uma traição nos cavaleiros não será tolerada e esse traidor será caçado e punido de acordo. Ele inclusive se oferece a ajudar a encontrar essas pessoas. Enquanto isso, lá no Percursor do Vento, o ritual já está para começar. O sino avisa a Collei que essa é a última chance dela voltar atrás e que depois de selados os poderes não poderão mais ser utilizados. Caso contrário, ela seria devorada por eles. Ela obviamente não recua, então o ritual prossegue como planejado. Enquanto isso, o Kaei e os Fatuis estão começando suas buscas, mas logo são surpreendidos por alguém utilizando fogo negro no teto de uma casa. Eu acho que não é muito difícil de identificar quem é essa pessoa aqui, né? Olha que bonitinho, os dois irmãos trabalhando juntos para enganar os Fatuis. Voltando pro ritual, ele já está acontecendo, o sino tá recitando alguma coisa numa linguagem desconhecida, e assim, eu não sou nenhum especialista em expressões faciais, mas eu acho que isso deve estar doendo um pouquinho. Depois de bastante sofrimento e mais um pouco da Collei se afogando na sua própria mente, uma marca é deixada no seu pescoço e aparentemente tudo dá certo. O sino, apressado como sempre, só fala que tá feito e avisa a Ember que vai voltar pra Mondstadt, nem espera a Collei acordar. E depois da Ember sacudir ela um pouquinho, ela finalmente acorda e parece estar bem surpresa. Não sei dizer se é simplesmente por causa da bela vista que tem lá de cima ou se porque ela finalmente está livre da maldição. Mas todo esse ritual não passou despercebido, o cara sentiu o poder dos deuses rolando naquele lugar. Enquanto isso, o teatrinho continua rolando ali do Diluc contra o Kaei e os soldados. O Diluc ataca eles sem dó com a sua ilusão, enquanto o Kaei os defende. E é engraçado porque até o próprio Kaei pensa que o Diluc tá exagerando. E nessa leve distração, o Diluc foge e eles percebem que o mestre deles, o diplomata Fatui, não está mais ali. Só abrindo um leve parênteses
parênteses aqui, o Diluc é extremamente lindo no mangá, né? Tipo, olha esse frame aqui, pelo amor de Deus. Voltando ao que interessa, a Collei e a Amber estão comemorando lá que a Collei finalmente está bem. Mas a comemoração não dura muito, pois o cara estranho aparece logo atrás delas. Fim do capítulo 13, já deixa o seu like e bora pro capítulo 14. O capítulo 14 se chama Doença Maligna e vemos aqui na capa o Diluc bem tranquilo na sua mansão tomando um chá. Bom, aparentemente vai ser um capítulo tranquilo, né? O capítulo começa com o cara bem interessado que a Collei aparentemente foi um experimento que sobreviveu e isso seria um material raro. E ele fala que aquele poder sagrado seria a única coisa que poderia salvar a Collei, mas ela o selou. Aparentemente ela não gostou muito desse comentário. E a Amber, pra variar, tá perdida como sempre sem saber quem é aquele cara. E ele parece ter ficado bem brabo por aparentemente a Collei estar sendo ingrata com o deus deles. Então ele desfere um golpe contra elas, mas a Amber protege a Collei. O que deixa ele mais brabo ainda, mandando ela parar de se intrometer porque o culpado pelo incidente do fogo negro deve ser entregue aos Fatuis. Então ele desfere mais um golpe contra elas e a Amber empurra a Collei pra fora do caminho, mas é atingida em cheio. Nessa pequena distração, o cara já conseguiu se aproximar da Collei e começou a mexer um pouco com o psicológico dela. Mas, pra surpresa de todos, a Amber sai ilesa da fumaça e dispara uma flecha contra o cara. Ele consegue desviar por pouco usando o poder, mas ainda assim deixa um belo arranhão no rosto dele. O cara então fica mais brabo ainda e começa a disparar ataques contra a Amber. Enquanto isso, ele não para de mexer com o psicológico da Collei, tentando despertar a fúria dentro dela mais uma vez. Mas a Amber mostra que ele não deve se distrair assim, já disparando um monte de flechas contra ele que consegue desviar por muito pouco, mas dando abertura pra Amber conseguir recuperar a Collei dos braços dele. A Amber tá com medo do selo acabar sendo rompido e pede pra Collei voltar pra Mondstadt e pedir ajuda. Mas o cara não para, ele continua atacando e falando coisas pra destruir o psicológico da Collei. A Amber continua defendendo os ataques e pede pra Collei ir logo, mas ela fica lá paralisada sem saber o que fazer. Mas todo esse negócio do cara não focar 100% na batalha e tentar ao mesmo tempo tirar o controle da Collei foi exatamente o que deu oportunidade pra Amber acertar a mão dele com uma flecha. Ele fica um pouco desesperado, dizendo que ela não deveria desobedecer os cavaleiros, mas ela não liga e simplesmente ulta nele. A ult da Amber pode não ser a coisa mais forte no jogo, mas no mangá ainda é uma chuva de flechas de fogo, então, né, deve doer um pouquinho. O cara até tenta pegar a arma dele de volta, mas ela simplesmente chuta pro mar e pronto. Nesse estado não tem mais como o cara ser uma ameaça pra elas, então a Amber decide deixar ele ali e voltar com a Collei pra Mondstadt. Ou pelo menos era o que a gente pensava, porque o cara simplesmente do nada vira um monstro gigante. É o famoso derrotei o boss, mas a música continuou tocando, né? Fim do capítulo 14, já se inscreve no canal e bora pro capítulo 15. O capítulo 15 se chama Conclusão, e eu acho que chegamos num ponto que as capas não tem nada a ver com o que vai acontecer no capítulo. Mas é bem bonitinho quando você percebe que as capas do capítulo 14 e 15 se complementam com os dois irmãos ali no mesmo lugar. O capítulo já começa com uma explosão que aparentemente o monstro atacou a Collei e a Amber, mas a Amber protegeu ambas com um escudo de fogo. E eu juro que isso aqui me fez abrir o jogo pra ver se a Amber tinha alguma constelação que envolvesse escudo. E não, infelizmente ela não tem. O monstro faz uma expressão de raiva e dá um golpe no escudo, não só destruindo ele apenas com um único golpe, mas também ferindo a Amber no processo. Mas a Amber não se dá por vencida e mais uma vez faz chover flechas de fogo no inimigo, só que dessa vez não causa nenhum dano nele. Agora parece mais com a ult dela no jogo. Enquanto isso, a Collei tá tendo mais flashbacks, dessa vez um específico em que a mãe dela tenta ver ela lá com os Fatuis. Pra quem não sabe, foi a própria mãe da Collei que entregou ela pros Fatuis, porque a Collei tinha uma doença que ia acabar matando ela se nada fosse feito, e essa foi uma última tentativa de conseguir algum tipo de cura pra filha. Mas essa insistência foi tanto que os Fatuis acabaram se aborrecendo e se livrando da mãe dela. E esse flashback foi pra Collei lembrar de como ela é fraca e nunca consegue proteger as pessoas que ela ama. E ela não quer que a Amber morra por ela. Mas então ocorre aquela cena clássica do anime onde tá todo mundo encurralado, mas a Amber fala pra elas levantarem a cabeça porque elas podem ser fracas, mas elas estão em pé ali graças à sua própria força. Então a Collei começa a chorar enquanto lembra de tudo que rolou entre ela e a Amber lá no festival. E dessa vez a Amber consegue ferir o monstro com 2 flechas certeiras, mas ele revida o ataque logo em seguida.
ferida e a Amber até tenta defender, mas sofre gravemente do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, o escudo de fogo que ela tinha feito se quebra e a Colley corre para agarrar ela, impedindo que ela caia. Então, finalmente, a Colley fala com um sorriso no rosto para Amber não se preocupar com ela, que ela acredita na Amber. E agora, totalmente confiantes, elas encaram o monstro falando que nunca vão desistir ou fugir. E o monstro simplesmente tá perplexo com a idiotice delas. Então, quando ele estava prestes a atacar elas para valer, uma chuva de correntes negras perfura ele por inteiro. E a Amber não perde a oportunidade e já dispara uma flecha diretamente contra o peito dele, atingindo em cheio, fazendo com que ele volte à sua forma humana. Agora sim, finalmente vitoriosos, a Amber desmaia de cansaço nos braços da Colley. Enquanto isso, uma figura misteriosa se aproxima e olha só que surpresa! Também não é como se a gente conhecesse muitas pessoas que usam correntes negras, né? Mas o Diluc nem consegue pensar muito e já é preso em gelo pelo Kaeya. E os guardas fatuis não perdem tempo e já vão atrás do Diluc para prender ele. Enquanto isso, Kaeya olha pra Colley, ela fica nervosa e ele simplesmente sorri pra ela. Eu acho que essa guria nunca vai entender o Kaeya. Então, de volta a Mondstadt, o Diluc é simplesmente algemado e entregue aos fatuis? Pera, é sério isso? E na sede dos cavaleiros, a Lisa recebe a Jin, que volta cansada da sua missão de matar Hilichurl em volta da cidade. A Jin tá um pouco triste por não ter feito nenhum progresso no incidente do Fogo Negro, mas a Lisa fala que ele já foi resolvido. E ela fica sem entender nada. Na verdade, até eu tô sem entender nada. Como assim o Diluc foi entregue? Mas bem, isso encerra o capítulo 15, então bora logo pro capítulo 16 e ver como tudo isso vai acabar. O capítulo final se chama Derramar Vinho e na capa temos uma carta. Realmente parece mesmo uma capa que se colocaria num capítulo final. O capítulo começa com uma manhã em Mondstadt, a Amber abrindo a sua janela e saltando pra fora. Enquanto isso, a Colley está caminhando com o sino. Ela se distrai com alguns Dandelions voando, mas o sino pede pra ela se apressar. A Amber então entra apressada na sede dos cavaleiros e pergunta pra Lisa e pra Jin se elas viram a Colley. Inclusive, olha que lindo esse chapéu da Lisa. A Lisa então diz que a Colley pediu para ela entregar algo pra Amber e dá uma carta pra ela. A Amber então abre a carta sem entender muita coisa, mas acaba se surpreendendo com o que vê. Então temos um breve flashback do dia anterior em que a Colley vai até a Lisa pedindo ajuda para escrever uma carta para Amber. O que é algo entendível, já que a Colley não sabe nem ler nem escrever. A Lisa rapidamente fala que vai ajudar com toda certeza e já bota a Colley para sentar na cadeira e ajuda ela a escrever direitinho. E a carta diz mais ou menos assim: Querida Amber, me desculpe por sair sem dizer adeus. Eu decidi ir para Sumero com um estudioso. Lá eu pretendo aprender sobre medicina e todos os tipos de coisas que eu não sei sobre esse mundo. Não precisa se preocupar com o selo. Amber, eu nunca vou esquecer o tempo que eu passei em Mondstadt. Obrigada. E ao terminar de ler a carta, Amber pressiona ela gentilmente contra o seu peito, possivelmente segurando o choro, da mesma forma que eu estou fazendo nesse exato momento enquanto leio isso. A Jin fala que tem mais uma coisa e entrega pra Amber a roupa que ela tinha emprestado pra Colley, toda remendada. Então a Amber pensa no quão engraçado seria a Colley costurando aquilo pra devolver pra ela e começa a rir. Ela olha pra Mondstadt pela janela e parece bem feliz com o futuro da sua amiga. Enquanto isso, no covil dos fatuis, os guardas vão correndo até o doutor e avisar que o prisioneiro fugiu. Caraca, o plano do Diluc Kaeya realmente era o Diluc ser preso pelos fatuis e fugir. Simplesmente o brabo. O doutor pergunta sobre o cara e os guardas falam que trouxeram ele de volta, mas ele está gravemente ferido. O doutor parece muito brabo com o cara ter voltado de mãos vazias e mandam se livrar desse lixo. Acho que não adiantou muito sobreviver, né, mano? Você vai pra vala do mesmo jeito. Então o doutor percebe que ele recebeu outra carta, só que dessa vez com uma máscara quebrada e uma luva com uma ilusão também quebrada. Pelo que dá a entender, essa foi uma última mensagem do Diluc pro Dottore, já que da primeira vez que eles entre aspas se enfrentaram, o Dottore fala pra ele manter o bom trabalho e aprimorar o poder. Eu acho que foi uma forma de dizer que não vai rolar o que o Dottore espera, ele não vai usar mais a ilusão e muito menos enfrentar o Dottore com ela. Eu achei bem legal esse desfecho, até porque eu não
esperava que o Diluc fosse simplesmente quebrar a ilusão, mas isso também mostra que ele não tem mais ela, o que é uma pena porque eu ainda tinha um pouquinho de esperança que a gente veria um Diluc usando correntes negras no jogo. Algum tempo depois, em Mondstadt, o Diluc está em sua taverna trabalhando normalmente e alguém adentra ela. Pela expressão do Diluc já dá pra ter uma ideia de quem é. O Kaeya disse que passou ali só pra afogar as mágoas por não ter conseguido capturar o criminoso do incidente do Fogo Negro e que não esperava encontrar o Diluc ali. O cara é simplesmente o reizinho da ironia de Genshin Impact. O Diluc então prepara e serve uma bebida pra ele e o Kaeya fala que não precisa de suco de uva, que ele passou só pra dar um presente pro Diluc. E o presente seria um vaso. Pra quem não lembra, lá no capítulo 2 do mangá, o Kaeya promete pro Diluc que ia comprar um vaso novo pra ele, já que o Diluc acabou quebrando um enquanto o Kaeya tava lá. É engraçado que o Diluc pede pro Elzer comprar um vaso novo porque não confia no gosto do Kaeya, e pela expressão dele aqui, acho que ele tava certo em não confiar. Ele diz que não precisa de um novo vaso, mas o Kaeya insiste em compensar ele, já que foi por causa dele que o Diluc quebrou o vaso anterior. O Diluc simplesmente ignora, mas o Kaeya tá bem felizinho ali, percebendo que o Diluc serviu pra ele não era suco de uva e sim vinho. E finalizamos com um close no vaso, mostrando que dentro dele está a visão do Diluc. A mesma visão que ele deixou pra trás assim que abandonou os Cavaleiros de Favonius há vários anos atrás, e que o Kaeya guardou com bastante cuidado, esperando o dia em que pudesse devolver para o irmão da melhor forma possível. E esse é o fim do mangá de Genshin Impact. Bom, foi uma longa jornada até aqui, né? Levou só 7 meses pra mim concluir essa saga do mangá. Mas eu fico feliz que você tenha acompanhado a ponto de assistir até aqui. Já vai comentando aqui embaixo o que você achou dessa saga inteira enquanto escuta minhas últimas palavras, ok? Como vocês já devem ter percebido, esse final foi realmente um final. Não parece que vai ter uma continuação dessa história. Mas nada impede a MiHoYo de fazer uma nova história, então caso isso aconteça, pode deixar que eu vou trazer aqui pra vocês também. Eu acho muito difícil que você tenha acompanhado essa série inteira e ainda não esteja inscrito no canal. Mas o que eu peço pra você é pra você compartilhar essa série com todos os seus amigos que gostam de Genshin Impact. Pô, se você assistiu até aqui, com certeza quer dizer que você gostou, então talvez o seu amigo também goste. Vamos combinar que é uma ótima história. Eu vou deixar o link da playlist no comentário fixado pra facilitar a sua vida. E caso você tenha interesse em ler esses últimos capítulos, vou deixar a versão inglesa e portuguesa aqui na descrição do vídeo. Novamente, muito obrigado aos tradutores, mas também muito obrigado a todos os membros do canal que ajudam a manter ele em pé. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!